Olá, olá, muito boa tarde a todos. 13 horas e 11 minutos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Hoje comigo na bancada. Estávamos três aqui com os rostos aqui para baixo, mas já levantaram aqui para serem devidamente apresentados. John Coutrinho, Geisel Marques e Ciro Mineiro aqui. E eu, Eduardo Ericeira, na condução, agradecendo aqui em nome de toda a equipe, claro, do John, do Geisel e do Ciro, o carinho da sua audiência, você que nos acompanha aqui, sempre nesse horário de 13 horas e 10 minutos, coladinho aí com o horário eleitoral, até o segundo turno, claro, mas acompanhando aqui, seguindo a programação aqui da TV Difusora, logo após o Hora D, levando muita informação para você. Em nome aqui, eu, Eduardo Ericeira, John Coutrinho, Geisel Marques e também o Ciro Mineiro e toda a equipe da TV Difusora, do Sistema Difusora de Comunicação, agradecendo aí sempre o carinho da audiência, você que nos acompanha, tá ok? Muito obrigado, nós vamos juntos até por volta de 14 horas e 15 minutos, 18 minutos mais ou menos, levando muita informação para você, tá ok? Em todo o estado do Maranhão, e vamos a alguns dos destaques de hoje. Os preparativos da Justiça Eleitoral para o segundo turno das eleições. Ainda falando sobre essa questão da eleição, claro, a gente acompanhando tudo em Brasília, inclusive, aqui na capital São Luís, em todo o estado do Maranhão, acompanhando essa movimentação, esse planejamento para esse segundo turno das eleições. E falando em planejamento, está tendo um replanejamento, inclusive para que a votação ocorra de forma mais rápida aqui no estado do Maranhão. A gente falou sobre esse assunto, filas aí que chegaram a demorar, vararam a noite, né? Passaram aí do horário de 5 horas da tarde, que é o horário determinado para encerrar a eleição, e muitas pessoas que votaram só lá para as 8 horas da noite, até na madrugada, né? Como já informamos aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Então está tendo esse planejamento para que não ocorra essa demora toda nesse segundo turno. Aqui no JD1, nós voltamos a falar também sobre a polêmica envolvendo o assédio no voto. Sobre isso, no meio religioso, por exemplo. E ainda no Jornal da Difusora, aqui primeira edição, a gente vai trazer um debate sobre os bairros aqui da capital São Luís, onde os dois candidatos que disputam aí a eleição neste segundo turno, Jair Bolsonaro e também o Luiz Inácio Lula da Silva, foram votados. Aqui a gente vai traçar um panorama aqui nos bairros aqui da capital São Luís. O Tribunal Regional Eleitoral já divulgou esses dados, esses números, envolvendo também os bairros aqui na capital. Então, é bom a gente trazer esse debate para saber onde que cada um foi mais votado. Você vai acompanhar também esse debate aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, que já está no ar. Uma hora e 14 minutos, seguindo aqui com o JD1, já está aqui em minhas mãos o telefone para você mandar contato aí, mandar sua mensagem, manter contato com a gente, melhor dizendo, né? Mandar sua mensagem, deixar sua mensagem, você que está nos acompanhando aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição, mandar sua denúncia, reclamação, enfim, do bairro que você mora, de repente, da cidade que você mora, fique à vontade, apenas seu elogio, mandar seu recado, dizer seu alô aqui pra gente, que daqui a pouco eu te diz o nome e também do local que você está falando. Tá aí já na tela, 98-DDD 99196-8622, 98-DDD 99196-8622. Não deixe de mandar sua mensagem, né? Fazer essa interação, esse bate-papo conosco também, aí por meio do WhatsApp, que está aí na tela, 99196-8622, para manter esse contato conosco, tá ok? Sempre é muito importante, essa é a sua interação, tá ok? Participe conosco, daqui a pouquinho também você que vai mandar aí o seu recado, a gente vai dizer seu nome aqui também, de onde você está falando, seja aqui da capital São Luís ou do interior do estado, região metropolitana também, participe conosco. A gente segue direto para Brasília, informações ao vivo da capital federal, porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decide retirar fake news das campanhas sem ser provocado. Ao vivo com Raniele Veloso, abrindo aqui o Jornal da Difusora, a primeira edição, sem ser provocado. Raniele, explica essa situação aí para a gente. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Olha, em sessão agora pela manhã, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que eles vão poder retirar todas as fake news do ar sem ser provocado pelo Ministério Público Eleitoral, que é o que ocorre atualmente. A Justiça Eleitoral só age se for provocado. E agora, com essa decisão, eles vão poder também agir por ofício. Isso porque, Eduardo, a partir de uma publicação de uma notícia falsa, que eles vão lá e retiram o conteúdo, para retirar o conteúdo de outras mídias e plataformas, eles precisam de outra ação eleitoral. E para tentar agilizar o combate à desinformação, eles decidiram aprovar essa nova resolução, que prevê que a Justiça poderá estender essa decisão de remoção dos conteúdos dos outros canais
por ofício, por ação própria. Além disso, poderá suspender os canais que publiquem essas fake news de forma repetida. Isso pode ser até 2 horas às vésperas da votação das eleições do dia 30 de outubro, e também será proibida a propaganda eleitoral paga na internet 2 dias antes e 1 dia depois, também do dia 30 de outubro. De acordo com o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, as fake news aumentaram 1.600% em relação às últimas eleições e a violência política aumentou em mais de 400%. Temos, inclusive, um trecho da fala do ministro durante a sessão hoje pela manhã. Vamos escutar. Todos vêm acompanhando que, a partir do segundo turno, houve um aumento, uma proliferação, não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade dessas notícias, o discurso de ódio, que sabemos todos que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Então, exatamente por isso a necessidade de um procedimento mais célere no enfrentamento à desinformação. Houve um crescimento, para que todos tenham uma ideia, de 1.671% no volume de denúncias de desinformação encaminhadas às plataformas digitais em comparação com a eleição passada de 2020. Olha, Eduardo, há direitos de resposta por todos os lados, em ambas as campanhas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, mas agora pela manhã o TSE também confirmou a instalação daquela investigação sobre uma rede de desinformação. Seria um ecossistema, de acordo com o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, que visa investigar 28 contas nas redes sociais, incluindo do filho do presidente, Carlos Bolsonaro, e também do próprio presidente. Isso porque também, em outras decisões do TSE, eles já deram mais direitos de respostas à campanha de Lula do que de Bolsonaro. Mas os dois já garantiram, tá? Os dois já garantiram ações nesse mesmo sentido. E a última chama a atenção porque 198 inserções de direito de resposta de Lula serão incluídas nas campanhas, tanto de rádio como de TV, de Jair Bolsonaro. Eduardo. Obrigado, Ranieri, pelas informações. Assunto super importante, essa questão do combate à fake news também, como você disse, aí de ambos os lados. Obrigado, Ranieri. Uma ótima tarde para você também, aí em Brasília, acompanhando toda essa movimentação, como a gente sempre diz, nesse segundo turno, também lá na capital federal, Ranieri Veloso trazendo as informações. É um tema importante, já vou começar a girar aqui com o Ciro, com o Geisel e com o John. Geisel, começo com você, porque essa questão de fake news, você vê aí o próprio ministro Alexandre de Moraes, mais de 1.600% de crescimento e detalhe do segundo turno em comparação com o primeiro turno. Você vê aí a descarga aí de informações falsas, de fake news, aí neste segundo turno das eleições. Geisel, boa tarde a você. É um tema importantíssimo, até porque tem se aproveitado para sambar de maneira muito errada em cima desse tema. E tem inclusive emissoras dizendo que estão sendo censuradas, o que não é verdade. Então eu vou tentar colocar a luz aqui. Eu sei que quem escolhe entender errado, não adianta o quanto você tente explicar, a pessoa sempre vai querer entender da forma dela errada. Eu sei que um monte de gente que vai estar assistindo agora não está disposto a compreender de outra forma, senão da forma limitada que já está dentro da sua cabeça. Mas eu vou tentar mesmo assim, porque não me custa nada além de saliva e alguns segundos ou minutos aqui na televisão. É porque é o seguinte, vamos lá. Primeiro dizer que que essa decisão do TSE de tirar fake news do ar imediatamente, sem o posicionamento do Ministério Público Eleitoral, aí está dizendo, isso é censura. Veja bem, não é bem assim. A liberdade agora para que o TSE faça isso é em cima de algum tema dentro de algum veículo que já tenha sido julgado e considerado fake news. Então, se isso se repetir, por exemplo, um site divulgou uma notícia falsa, que já está comprovadamente falsa, o Ministério Público Eleitoral já se manifestou, já foi julgado. Aí, no outro dia, depois de ter dado o direito de resposta, esse mesmo site repete a mesma informação falsa. Então, já não precisa mais todo o processo para poder tirar. Às vezes até espera um tempo, né, Gisele? Às vezes espera um tempo e publica a mesma informação falsa. Que seja. Se publicar de novo a mesma informação falsa... Comprovadamente falsa, né? Que já está comprovado que é falsa, não tem mais que passar pelo mesmo processo, ser julgado, não. O TSE só vai mandar tirar e acabou. É nesse sentido. As pessoas pegam e estão confundindo as coisas. Por exemplo, tem uma emissora de televisão e rádio agora que anda dizendo que está censurada. Não é verdade.
Porque o que acontece é que, no caso Lula, ganhou 3 direitos de resposta nessa emissora. Porque o TSE considerou que os 3 temas que eles estavam tratando eram fake news. E aí o Lula ganhou o direito de resposta. Ora, se o TSE já decidiu que os 3 temas são fake news, eles não podem tratar dos mesmos temas novamente. Está óbvio, então não é censura. Acontece que já foi considerado fake news, então para que você vai tratar do tema novamente? Se eu pego e trago uma informação aqui, olha, o Ciro corrompeu o John Coutrin e pagou uma propina para ele de R$1.000. Aí o Ciro me processa e ganha um direito de resposta. Ou então que você não possa mais tocar no assunto, de repente, E está comprovado que é fake news. Aí eu vou, na outra semana, digo de novo a mesma mentira. Olha, o Ciro pagou uma propina para John Coutrin de R$1.000. Se já foi comprovado que é mentira, então o que o TSE disse? Olha, dá o direito de resposta e vocês não podem mais tocar nesse assunto, porque é mentira. E é uma decisão judicial, então isso né? não é censura, pelo amor de Deus. Não é censura. Da mesma forma como, por exemplo, dizer que Bolsonaro é pedófilo. Tem algum julgamento? Tem decisão transitada em julgada? Foi comprovado que ele abusou de alguma criança? Então isso é o quê? Isso é fake news, correto? Então se o TSE define que o Bolsonaro tem direito de resposta porque alguém chamou ele de pedófilo, dá o direito de resposta e diz, olha, tu não pode mais dizer isso porque é mentira. Não é censura, gente, pelo amor de Deus. Da mesma forma como dizer que o Lula vai fechar as igrejas. Isso é fake news. E se o TSE dá um direito de resposta para o Lula em relação a esse tema, é evidente que a emissora, o jornal, o blog, o jornalista não pode mais falar a respeito desse tema porque é mentira. Isso não é censura. Não se pode confundir disseminação de fake news e desinformação que está sendo combatida pelo TSE com censura. É só isso. É simples, cristalino, mas eu tenho certeza que tem gente em casa que só porque defende uma linha ideológica está dizendo que eu estou falando besteira. Mas aí, amigo, é como eu disse, né? Não se prega para convertido. As pessoas vão entender o que elas querem entender, independente do que eu diga. Só sai da ignorância quem abre um pouquinho a sua mente e tenta enxergar para além daquilo que está. Sabe quando o jumento bota assim, aqueles 2 negócios assim que o cara bota para andar com ele na carroça? Tem gente que está desse jeito, infelizmente. Gisele, você trouxe, só antes de chamar aqui o John e também o Ciro, você trouxe um exemplo super importante que você falou tanto em relação à questão de erro de um candidato, no caso Lula, quanto erro por parte aí do Bolsonaro. E assim, se a justiça quisesse priorizar ou beneficiar um, estaria dando causa só para um. Mas não, está analisando a situação dos dois, avaliando os dois. E os 2 lados já tiveram direito de resposta. Gisele trouxe aqui, a Ranieri também trouxe aqui. Os 2 lados já tiveram direito de resposta. Isso tem que ser combatido de fato, porque senão, isso inclusive para você, sobre responsabilidade, ou até de irresponsabilidade, não da gente aqui, mas de qualquer outro jornalista, e se fosse da gente, de estar informando as pessoas de forma errada. A informação ela tem que ser uma informação responsável e uma informação feita de forma correta, para o bem do cidadão, informar corretamente você, que é inclusive o direito de você ser bem informado e informado sobre algo que está acontecendo de forma correta. Então, se está disseminando fake news, que seja qualquer tipo de veículo de comunicação, que seja televisão, blog, rádio, impresso, enfim, isso tem que ser de fato combatido pelos meios legais, que é a justiça eleitoral, como está sendo. E as campanhas, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, enfim, têm o direito de se sentir lesado, se sentir, de certa forma, enganado, reclamar, procurar a justiça, que é a forma correta, né? Não partir para a violência. E a gente chama, inclusive, a atenção dos próprios apoiadores, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, que são os candidatos que estão disputando esse segundo turno, que procurem as vias legais, enfim, deixe essa violência em rede social, ou até, às vezes, violência física, que é a forma legal, a forma correta, procurar a via judicial, os meios legais. John Coutrin, boa tarde. Daqui a pouco a gente dá a palavra, claro, para o Ciro Mineiro. Acrescentar aqui rápido. Boa tarde a todos, né? Meus colegas que estão em casa. Há uma nova discussão em relação a fake news, que é o aperfeiçoamento da fake news. Aí a pessoa pergunta o que é isso. Porra, aperfeiçoar fake news. Na verdade, eles estão utilizando uma nova forma de fazer fake news. O que é? Você coloca uma meia-verdade, né, numa fake news, dentro de uma mentira, né? Ou seja, uma coisa verossímil, para que ele parece que é verdade, coloca um dado que é verdadeiro, mas é um dado pequeno, não é? Não é totalmente verdadeiro, nem é totalmente mentiroso. Mas que tem uma função de manipular a informação, não é? E atingir seus objetivos, né? A gente está vendo muito isso, é uma nova forma que eles estão utilizando, né? E quem falou sobre isso foi o próprio Alexandre de Moraes, não é? Que tem discutido esse assunto, né? Ele tem colocado em questão essa nova forma de manipular, de colocar uma pequena verdade, uma meia-verdade,
misturado com uma mentira, né? Para tentar ludibriar o eleitor, o cidadão. Agora é uma nova forma que eles estão utilizando para não dar muito na cara, né? Para não ficar muito na cara e até para confundir a pessoa que recebe isso pelos grupos, né? Pelas redes sociais. Isso tem que ser acompanhado mesmo. Imagina se isso aí ficasse livre, a pessoa pudesse disseminar, tanto de um lado quanto de outro, isso aí prejudica muito, né? Prejudica muito, tanto um lado quanto o outro. A pessoa tem que observar de fato o que procede, o que acontece. Ontem, por exemplo, a gente falou aqui de notícias que são divulgadas de outros tempos e que acabam sendo divulgadas, trazidas, aí que aquela notícia é requentada. Isso tudo tem que ser muito observado e debatido para levar a informação correta para você. Ciro Mineiro, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos meus amigos Geisael Marques, John Coutrin e também a todos que acompanham, né, o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu? E complementando a fala do Geisael e do John, Eduardo, é importante a gente destacar que esse é um caminho muito perigoso. E o que chama mais atenção e o que mais surpreende são grandes veículos de comunicação, nacionais inclusive, disseminando fake news. Uma situação que não deveria acontecer, até porque, como o próprio presidente do TSE falou, nunca se viu tanta disseminação de fake news durante uma campanha eleitoral como o que está acontecendo agora, e se bate sempre nessa mesma tecla de se combater fake news, principalmente nessas eleições. Então, eu acho que o mais importante é o eleitor, né, que diante dessa disseminação, diante dessas notícias falsas, ele tenha o discernimento de buscar a informação correta, a informação precisa, a informação verdadeira. Eu acho que isso é o mais importante de todos, é o mais importante de tudo, é esse poder que está nas mãos de cada eleitor brasileiro. Certo. Eu vou falar ainda sobre esse tema, algo importante, mas fica à vontade, Gisele. É só porque é o seguinte, aproveitar um tópico aqui da fala do John, que é pegar uma pequena verdade, colocar dentro de uma grande mentira, para você dar a verossimilhança ali à coisa, né? Eu me lembro que ontem o pastor André Valadão, que é da Igreja Lagoinha, Belo Horizonte, ele divulgou um vídeo segurando um papel na mão como se fosse uma decisão do TSE que teria mandado ele se retratar em relação a algumas fake news que ele costuma divulgar em relação ao candidato Lula. E aí ele criou uma atmosfera assim de coitadismo, um fundo preto, uma trilhazinha, uma vozinha de coitadinho e tal. Mas, mais uma vez, mentindo, porque não houve nenhuma decisão do TSE mandando ele se retratar. Houve uma intimação que foi mandada para ele, dentro do processo, mas não está julgado, não teve nada. E, ou seja, ele transformou o que seria uma retratação, que não foi mandada, não foi dada ordem pelo TSE, ele transformou em mais uma fake news. Para se vitimizar, para fazer parecer para os seguidores e para os evangélicos da igreja dele, de que ele estava sendo censurado. Ou seja, até parte da história era verdadeira, mas tinha parte da história que não era verdadeira. Né? E ele com o papel na mão, que aliás é crime, você usar um documento e dizer que é uma decisão judicial, sendo que não era. Não tinha decisão nenhuma. A assessoria do Tribunal Superior Eleitoral comunicou a jornalistas da imprensa nacional que não há decisão nenhuma mandando o pastor André Valadão se retratar. Não existe decisão nenhuma. Aí ele pega e faz um teatrozinho com uma atmosfera de coitadismo e isso está rolando na rede social. E ele dizendo, eu vim aqui me retratar a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Mentira! Mentira! E o pior é ver que os próprios lulistas, petistas, estão caindo no baite e divulgando esse vídeo dele como se ele tivesse sido condenado a se retratar. Ou seja, olha o nível que nós... E é um pastor. Olha o nível que nós estamos chegando. A gente pensava que estava o fundo do poço. Não, é um poço dentro de outro poço. E a gente vai já entrar sobre essa questão do debate ainda, mais uma vez, envolvendo a questão da religião no meio político. Agora, só falar uma coisa aqui que eu acho lamentável, assim, por exemplo, claro que todo mundo tem sua preferência. Óbvio, todo mundo tem sua preferência. Agora, uma pessoa que torce pelo Lula, achar que tudo que fala contra o Lula é errado ou a favor do Lula é correto. Uma pessoa que torce pelo Bolsonaro, achar que tudo que fala contra o Bolsonaro é errado ou a favor do Bolsonaro é correto. É isso que a gente tem que parar. A pessoa tem que ter esse discernimento de análise e saber que eles são seres humanos, assim como eu, o John, o Geisael e Ciro, que acertam podem e devem erram ser também. Criticados. Podem ou não ser criticados. Os dois. Aí que eu quero chegar. Entendeu? E outra coisa, a gente está no advento da internet. A gente sabe que a eleição está polarizada, isso não é segredo para ninguém. Está polarizada a eleição, mas tem o advento da internet. A tendência, se a gente não tiver um controle correto, não só da própria justiça, mas da nossa própria consciência, não tiver um controle correto,
essa questão de outras eleições, piorar essa situação da fake news, porque a internet está aí. Para o bem, óbvio, mas também para o mal, quando é utilizada dessa forma. Então a gente tem que ter um controle correto, pelo menos de um limite nisso aí, para que não seja disseminada por aí essas fake news ou desinformações ou algo que pode trazer prejuízo. Porque o advento da internet está aí e outras eleições também vão vir. Olha, o ex-presidente Lula, agora falando que o Gisele trouxe aqui já esse assunto da questão da religião, o ex-presidente Lula, candidato neste segundo turno, ele divulgou uma carta aos evangélicos. Na volta a gente vai continuar debatendo esse assunto. Vamos acompanhar. A carta compromisso foi apresentada para uma plateia com cerca de 200 pastores reunidos em um hotel em São Paulo. O documento é o aceno mais forte de Lula junto aos evangélicos, em geral mais identificados com a candidatura de Jair Bolsonaro. A carta também busca desmentir notícias falsas que circulam nas redes e que afirmam que o petista fecharia templos caso eleito. No texto, Lula lembrou que nos 8 anos em que governou o país, respeitou a liberdade religiosa e prometeu que, se eleito, não adotará quaisquer atitudes que tirem a liberdade de culto ou de pregação ou criem obstáculos ao livre funcionamento dos templos. Lula também se comprometeu a fortalecer as famílias para que os jovens sejam mantidos longe das drogas. O ex-presidente afirmou ainda ser pessoalmente contra o aborto e lembrou que esse tema não é assunto da Presidência da República, e sim do Congresso Nacional. Ao falar para os líderes religiosos, Lula destacou o trabalho social das igrejas. Eu acho que vocês jogam um papel extraordinário e importante. Grande parte das políticas sociais que o governo faz pode ser feito pelas igrejas. As igrejas evangélicas e a Igreja Católica têm serviço prestado. Sabe, em várias áreas, as igrejas são melhor do que o governo. Daqui de São Paulo, Lula viajou para Porto Alegre. No começo da tarde, ele conversou com a imprensa e depois participou de uma caminhada acompanhado de apoiadores com saída do Largo dos Açorianos. Ao conversar com os jornalistas, Lula disse que o agronegócio pode ganhar dinheiro com a preservação da Amazônia. Eu tenho clareza que o homem do agronegócio não tem interesse de desmatamento ou de queimada na Amazônia. E nós sabemos que o agronegócio ganhará muito se ele resolver entender que uma árvore de pé vale mais do que 1 hectare de soja lá na Amazônia. Na noite desta terça-feira, Lula deu uma entrevista ao Flow Podcast. Entre outros assuntos, falou sobre a disseminação de notícias falsas na campanha eleitoral. O Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? É absurdo. Esses caras não têm respeito. Eu sou pai de 5 filhos, eu tenho 8 netos, dos quais 4 meninas, e tenho uma bisneta. Esses caras pensam que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditar. Sabe, não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma mentira dessa no microfone dentro de uma igreja. Isso aí que a gente já comentou aqui, é de um lado e de outro acontecendo esse tipo de situação. Gisele Marques, a Marina Silva ainda falando sobre essa situação aqui, a gente vai gerar daqui a pouco também, claro, com todo mundo, a gente também acaba emitindo nossa opinião aqui, mas a Marina Silva, que já foi candidata, inclusive a presidente da República, figura muito conhecida nacionalmente, ela fez um vídeo em defesa da senadora Elisiane Gama, o John trouxe aqui inclusive, após uma nota de repúdio da SEADEMA, é isso? Olha, vamos logo dar uma olhada nesse vídeo, que eu acho que fica bem melhor para a gente comentar depois. Solta o vídeo agora, deputada federal eleita por São Paulo. Isso, deputada federal Marina Silva, mas foi candidata também a presidente já. Solta aí, por favor. A perseguição contra os cristãos começou dentro da igreja. Me entristece muito ver que a denominação da qual faço parte, a Assembleia de Deus, aprovou uma nota de repúdio, desqualificando e questionando a fé e compromisso com Deus da senadora Elisiane Gama, pelo simples fato dela ter declarado seu apoio político à candidatura de Lula. Bolsonaro e o bolsonarismo atingiram com uma ferida de morte nossas comunidades religiosas. Isso é ultrajante, que aquele que dá testemunho de todas as coisas cubra com seu amor e justiça a senadora Elisiane Gama. Agora, pense numa coisa. Se estão fazendo isso com uma senadora da República, imagino que não está sendo feito com nossas irmãs e irmãos por esse Brasil afora. É uma violência com a fé, assédio religioso.
meu apoio e solidariedade a todos aqueles que estão passando por essas situações de dificuldade nesse momento tão difícil da história do nosso país. A Bíblia, ela fala em perseguição a cristãos, né, no fim dos tempos. Agora, o que não se sabia, como a própria Marina falou, a Marina é evangélica da Assembleia de Deus, assim como a Elisiane, assim como eu sou também da Assembleia de Deus. Aliás, frequentei por muito tempo o mesmo templo congregacional que Elisiane Gama, quando éramos adolescentes. E essa mensagem aí, aliás, essa nota de repúdio, veio justamente da CEADEMA, que é a Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Maranhão. E tem lá as razões e os seus motivos, mas eu, sinceramente, a opinião minha, inclusive como membro da igreja, achei algo assim extremamente violento. Aliás, há até um pedido da própria senadora que essa nota de repúdio ela seja retirada, porque ela se sentiu extremamente violentada. Coloca aí para mim, Tiago, rapidinho a nota da senadora. A gente tem a carta também, Gisele. Você prefere a nota ou a carta? A carta tem do a carta, CEADEMA? não tem? Hein, Tiago? Me confirma rapaz, aí. eu sinceramente não gostaria nem de... Eu não gostaria... Ah, não, perdão. É isso, é a nota da senadora Elisiane. Eu não gostaria nem de a ler a nota senadora de repúdio. Eu não gostaria nem de ler. Me desculpem, se alguém quiser ler. Mas eu queria só aqui, ler um pedacinho só, porque é grande. Mas ela diz o seguinte, meus posicionamentos políticos não mudaram. Nem o partido político que faço parte mudou. Fui eleita com apoio da igreja no Maranhão para deputado estadual, deputada federal e senadora pelo PPS, que hoje é o Cidadania. Tanto meu partido como o grupo político que faço parte declararam apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E, claro, ela esteve junto com Brandão e Flávio Dino, que teve, inclusive, o apoio da igreja, do próprio pastor Coutinho. E ela diz que é bom registrar que, ao longo da história política brasileira, vários líderes e convenções eclesiásticas já declararam apoio ao presidente Lula e não foram excluídos, intimados ou rechaçados das suas comunidades religiosas. Lá no começo, ela inclusive cita a Bíblia e que diz que uma das primeiras ações de Deus na criação do homem e da mulher, registrada no livro de Gênesis, foi dar a eles a liberdade de escolha. Desde o Éden, Deus dá a possibilidade de fazer escolhas e as respeita. E ela encerra fazendo o seguinte: como membro desta igreja, nascida no Evangelho, professora da Escola Bíblica Dominical e crente em Jesus, peço humildemente que a carta de repúdio seja retirada de circulação, pois representa um ataque contra a minha liberdade como cristã, parlamentar e cidadã. Fraternalmente em Cristo, Elisiane Gama. Agora eu quero colocar um outro assunto aqui em pauta para eu encerrar e se os colegas quiserem comentar, volta aqui comigo. Eu quero cobrar uma coisinha chamada coerência dos meus irmãos, dos meus pastores da Igreja Assembleia de Deus e especialmente da CEADEMA. Eu quero chamar um vídeo do pastor presidente da Assembleia de Deus em São Luís, pastor Coutinho, homem de Deus, servo de Cristo, digno, por quem eu tenho grande admiração e respeito como líder da Igreja Assembleia de Deus do Campo São Luís. Sabe o que ele fez no primeiro turno das eleições? Isso bem daí, Hoje o doutor Flávio Dino, ele é candidato ao Senado e indiscutivelmente merece o voto do Estado do Maranhão. Meus queridos pastores da CEADEMA, o pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Coutinho, apareceu no programa de número 1, o primeiro programa do candidato a senador Flávio Dino, o famoso comunista, como vocês chamam, apoiador do Lula, defensor da mesma ideologia do Lula. O pastor Coutinho apareceu pedindo voto para o Flávio Dino. O Flávio Dino que agora está para cima e para baixo fazendo campanha para o Lula. É esse que vocês chamam de comunista. Pastor Coutinho apareceu pedindo voto para ele. Pastor Coutinho, o senhor continua tendo o meu respeito. O senhor continua tendo a minha admiração como um homem cristão, servo de Deus, fiel à palavra de Cristo que o senhor sempre foi. Mas está faltando coerência, porque se repudiaram o posicionamento político da senadora Elisiane Gama, deveriam, por coerência, ter repudiado também o posicionamento político do pastor Coutinho, porque estão na mesma seara.
Elisiane Gama, Flávio Dino e Lula. Só rapidamente, Ciro Mineiro, antes que você comece, é bom lembrar, e isso aí está aí para todo mundo olhar, que tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles frequentam várias religiões. Isso aí na campanha, sabe-se lá, isso aí Deus está vendo tudo, né? Sabe-se lá, mas eles frequentam várias religiões. E você aí está colocando a política, claro que eu não estou generalizando, mas às vezes você está colocando a política à frente da sua fé, à frente de Deus. Está acontecendo muito isso e é lamentável. Ciro Mineiro. Eduardo, e complementando aqui a fala do Geisael, desde criança eu escuto lá em casa que política e religião não se misturam. E quando a gente vê uma situação como essa, uma carta como essa, né, um posicionamento de entidades evangélicas, entidades religiosas, o que a gente mais espera de uma igreja é o acolhimento, acima de tudo. É você respeitar, né, o posicionamento de cada um, acima de tudo, o entendimento, o pensamento de cada uma das pessoas. E é exatamente de onde não tem vindo esse acolhimento, de onde a liberdade de expressão não vem sendo respeitada, a liberdade de pensamentos também não vem sendo respeitada. Então, era só isso que eu queria deixar claro, que o quanto essas eleições, a gente sabe, como você bem disse ainda há pouco, a gente tem vivido uma eleição bastante polarizada, mas eu acho que, acima de tudo, a gente deve ter respeito, principalmente pela opinião das outras pessoas. Pelas escolhas, né, Ciro? Tanto política quanto escolha de religião. Olha, eu temo um dia que chegar, ainda bem que já vai ter segundo turno nas eleições. Eu fico pensando que se a eleição fosse só no próximo ano, por exemplo, e isso eu falo de todas, a gente comentou aqui todas as religiões têm muitos acertos, mas também tem muitos erros, a gente tem que falar isso aqui, porque são fruto do ser humano, e o ser humano, como a gente disse aqui, é passivo de erro e de acertos. Mas estava para chegar um momento, por exemplo, claro que eu acho que é importante o diálogo, as igrejas se envolverem, qualquer religião se envolver com a política, mas não tão diretamente. A gente comentou aqui já, em outras situações, essa questão da politização da fé. Mas se chegasse a um momento que, de repente, você é uma igreja, por exemplo, claro que isso não está acontecendo, mas chegar o momento de uma igreja proibir você de entrar, perguntando, por exemplo, em quem que você vai votar, porque se não fosse condizente ali ao voto de um líder religioso de determinada igreja, você não poderia mais frequentar a igreja, por exemplo. Se já a pessoa pudesse chegar a esse ponto, quer dizer, a pessoa não tem liberdade de escolha, porque é um absurdo isso aí, um absurdo. A pessoa tem direito de escolher a sua religião, tem direito de escolher em quem vai votar, por exemplo, falando de política, em opção religiosa, opção sexual, entendeu? Isso tem que ser apenas respeitado, que é o que não está acontecendo. Volto a dizer, a gente não deve generalizar, mas não está sendo respeitado por boa parte das pessoas que deveriam, inclusive, pregar esse tipo de situação, e eu falo isso para todas as religiões. John Coutrinho. No caso do que o Gisel colocou, né, esse vídeo do pastor Coutinho, presidente da Convenção da Assembleia de Deus em São Luís, na verdade, a gente observou nesses 8 anos de governo Flávio Dino, né, dito governo de esquerda, né, sempre uma relação muito boa com as igrejas, né? O Flávio sempre teve uma aproximação muito boa com o Coutinho, com a direção da Assembleia de Deus, até com os deputados, né, que também da época que foram eleitos, reconhecem isso, inclusive, foi até alvo de questionamento, porque ele abriu muito espaço, né, ali para os capelões, não é? Que não são só, não é só pastores, não são só pastores, também são padres, não é? E ele foi criticado, mas o Flávio sempre teve uma relação muito boa com as igrejas, sempre respeitou, sempre manteve um diálogo muito bom, né? E isso foi reconhecido pelo próprio Coutinho, né, que declarou apoio para ele. E lembrando também que, não nessa eleição, mas acho que foi na primeira ou segunda eleição, na primeira eleição do Flávio, né, acho que, se eu não me engano, a igreja também divulgou uma carta declarando apoio para ele. Não sei se vocês lembram, Gisel. Né? Sim. Não sei se você lembra, né, que a igreja divulgou uma carta, acho que não sei se fosse a Dema, não sei quem foi, divulgou uma carta pedindo voto para o Flávio, né, aqui no Maranhão, Assembleia de Deus. Porque nunca se politizou tanto como agora. Exatamente. Esse é o problema, nunca se politizou a questão tanto agora. A questão é que eu concordo, está muito politizado. Não é? Eu não sou contra pastores, líderes evangélicos ter sua opinião. Né? Eu acho que não pode misturar muito a Constituição e igreja. Estou misturando muito. O pastor pode ter sua opinião, defender A, B ou C, mas muitas das vezes mistura Constituição e igreja. É Assembleia, é igreja A, B ou C. Diga-se passagem, não é só liderança evangélica, liderança católica também, de outras religiões, matrizes africanas, umbandista, enfim. A gente percebe uma intromissão muito grande. A igreja não pode ser palco, não é, político. Culto não pode ser palco político. Culto não pode ser adorar alguém acima de Deus. Você não pode colocar alguém acima de Deus. Isso já é chamado de idolatria. Não é que você
coloca um político, não é, acima de Deus, isso chama idolatria. Quando você faz isso dentro de um templo, não é? É que você faz isso aí também, com certeza, não está agradando muito Deus. Então, tem que separar as coisas, é necessário separar, é necessário colocar Deus em primeiro lugar, né? Fazer a celebração dos cultos e cumprir sua missão enquanto igreja e também, claro, como cidadão. Mas acho que está vendo, de certa forma, um certo exagero, né? Aí está extrapolando um pouco, exacerbando um pouco, é necessário que haja uma reflexão das lideranças, né, políticas em relação a alguns comportamentos e alguns comportamentos que estão sendo tomados por alguns, não por todos. Por alguns. Por alguns, exatamente. Tem crente que resolveu trocar o Messias. Estão confundindo o Messias. E estão confundindo cristianismo com bolsonarismo. Ou lulismo, que se for o caso, enfim, não pode. Mas é porque dentro da igreja há um movimento mais forte em relação ao Bolsonaro. Sim, sim. 1h47, a gente volta já no próximo bloco, a gente volta com outras notícias, claro, inclusive do interior do estado, mais sobre esse debate, inclusive que serve como reflexão, muito importante esse debate que nós jornalistas estamos fazendo aqui, eu, o John Coutrin, Gisele Marques e o Ciro Mineiro, e agradeço o carinho da audiência, continue conosco, a gente volta já. Já estamos de volta aqui pela TV Difusora, com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 1h50. Na bancada hoje comigo, Ciro Mineiro, Gisele Marques e John Coutrin. Daqui a pouco a gente volta a girar aqui com outras informações, mais notícias para você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Obrigado pelo carinho da audiência. E olha, a Justiça Eleitoral está reorganizando os locais de votação que tiveram problemas e demora no primeiro turno em Caxias. Isso aconteceu em várias partes do estado. Já está tendo esse planejamento. O Zé Carlos vai participar ao vivo aqui conosco para falar justamente sobre esse assunto. Zé Carlos, já está tendo essa reorganização aí para evitar esses transtornos que aconteceram no primeiro turno. É isso? Boa tarde a você. É isso mesmo, Eduardo. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham a gente no Jornal da Difusora em todo o Maranhão. E a nossa equipe de reportagem entrevistou mais cedo o chefe de cartório eleitoral da 4ª Zona de Caxias sobre essa reorganização que a Justiça Eleitoral está fazendo com as sessões aqui do município. Algumas delas, inclusive, funcionam em escolas que estão passando por reformas e também terão que ser realocadas. Vamos ouvir. Por quê? Porque a gente tem que agregar. Não tem como a gente não agregar. E nós temos 500 sessões eleitorais e recebemos 407 urnas. Dessas 407 urnas, a gente teve que separar 10%, 40 urnas, 40 e poucas urnas, né? 40 urnas, para fazer agregações. Aliás, para utilizar como contingência, que são aquelas urnas reservas para eventuais substituições das urnas de sessão que tiverem problemas. Então, a gente teve que agregar 134 sessões e estamos funcionando apenas 366 de 500. Isso aí é uma demanda nossa de muito tempo, né, que a gente receba a quantidade de urnas suficientes para se evitar essa quantidade de agregações, evitar ao máximo. E esse ano a gente orientou os mesários a colocarem isso em ata, registrarem para a gente documentar isso e mandar para o tribunal, para os tribunais superiores, né, o TRE e TSE, para ver se a gente consegue melhorar essa questão do fluxo de votação, diminuindo essas filas, porque é um desejo nosso também. É isso, Eduardo. E antes de encerrar, eu quero cumprimentar vocês aí pelo excelente debate de hoje, né? Que essas palavras que vocês colocaram aí sobre essa discussão, sobre esse delírio coletivo, essa coisa do fundamentalismo religioso, que tudo isso possa esclarecer ainda mais o pensamento do eleitor maranhense, né? Que a gente faça um bom voto, que a gente saiba separar a religião da política e que no final todo mundo volte a se abraçar, inclusive que as famílias voltem a se abraçar, sem esse clima de nós contra eles. Eduardo. Respeito, né, Zé Carlos? Respeito. Obrigado pela sua participação também, somando aqui com esse debate, viu, Zé Carlos? Obrigado pelas suas palavras. Tá aí o Zé Carlos falando ao vivo lá da cidade de Caxias. E agora a gente segue para a Imperatriz, porque a Justiça Eleitoral cuida dos preparativos para o segundo turno das eleições 2022 em Imperatriz. Agora é o Marcelo Júnior que participa aqui ao vivo conosco. Marcelo, muito boa tarde a você.
Boa tarde para você, Eduardo. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora na tarde desta quinta-feira. Aqui no segundo maior colégio eleitoral do Maranhão, a Justiça Eleitoral continua trabalhando para garantir a realização do segundo turno das eleições em 2022. Dessa vez, o eleitor vota para presidente da República. Cerca de 182 mil eleitores deverão comparecer às urnas no domingo, dia 30 de outubro. No primeiro turno, longas filas se formaram em muitas sessões de votação. Mas agora, para o segundo turno, a Justiça Eleitoral já está corrigindo os pontos de estrangulamento e quer garantir mais facilidade para o voto do eleitor. Nós conversamos com o juiz Delvan Tavares, ele é diretor do Fórum Eleitoral e também responde pela 33ª Zona. Ele falou a respeito desses preparativos. O aspecto negativo do primeiro turno, a gente tem que reconhecer isso, foi a formação de longas filas, a demora no processamento do voto. Isso se deveu a alguns fatores, como, por exemplo, a agregação de sessões. Houve muitas agregações, então isso gerou uma quantidade muito grande de eleitores por sessão, por urna eletrônica. Somado a isso, nós tivemos a quantidade de votos, 5 votos, né? Então isso, e também a pouca prática, né, dos mesários que estavam num processo de adaptação. Essas questões, elas serão, por si só, relativamente superadas no segundo turno, porque nós teremos um voto apenas. Os mesários já têm a experiência do primeiro turno, portanto, aqueles eventuais erros que eles cometeram, a ausência de dinâmica do primeiro turno não acontecerá no segundo. E nós adotamos algumas providências, a 33ª, para permitir o conforto dos eleitores. Então é isso, a Justiça Eleitoral trabalhando firme aqui na cidade de Imperatriz, temos a 33ª e também a 65ª Zona Eleitoral. Volto com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Marcelo Júnior falando ao vivo lá da cidade de Imperatriz. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Caxias e Imperatriz com a sua programação local, o restante do estado continua aqui conosco, óbvio, ligadinho aqui no JD1. Agora a gente tem um recado para você, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade, um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto, descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para eles a novidade. Baixe nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Agora vai chegando a Jéssica Lima com os destaques dos municípios em foco. Olá! A Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão comemora avanços na educação do município. Gente, eu quero aqui agradecer, externalizar aqui da minha felicidade de ver o nosso índice do IDEB que subiu, porque com todo o problema da pandemia, com as aulas online, que não tem a mesma qualidade da aula presencial, e a gente viu agora que nos anos finais nós saímos de 3,3 para 3,8 e dos anos iniciais de 3,9 para 4,2. Isso a gente vê o comprometimento de todos os profissionais da educação, nossos professores cada dia mais dedicados, como o aluno de estar absorvendo todo esse conhecimento e mostrou agora na prova do IDEB. Estou muito feliz com esse resultado. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Tá aí, Jéssica Lima, e no próximo bloco, a polêmica ainda envolvendo essa questão aí da eleição ainda 2022.
A gente volta já já com esse e outros assuntos. O debate aqui, eu, Geisael Marques, John Coutrin e Ciro Mineiro. A gente volta já já. 14 horas e 2 minutos, 2 horas e 2 minutos agora. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Daqui a pouquinho tem mais notícias, mais informações para você que nos acompanha aqui pela TV Difusora. 2 e 2, agora eu tenho um recado importante, especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. É o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube, com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o que é melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entradas facilitadas e condições especiais para você realizar o seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp. Os números são DDD 98 991090335, 91090335 ou então 991884845, 991884845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franeri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. E olha, o Sindicato dos Professores da UEMA e o EMASU denunciam que estão tendo os contratos de professores substitutos interrompidos antes do previsto, assim como a diminuição de novos contratados. As denúncias partiram de professores substitutos da Universidade Estadual do Maranhão. São quase 200 profissionais que, após o fim de 12 meses, deveriam ter tido os contratos renovados por mais 12 meses. Só que, sem nenhuma explicação, essa revalidação não aconteceu. A reitoria perdeu o prazo de renovação desses contratos antes do início do período eleitoral. E a lei eleitoral impediu a renovação, prejudicando o trabalho de cerca de 200 professores substitutos contratados na UEMA. Esses professores eles não tiveram os contratos renovados e prejudicou o andamento do semestre letivo, porque já havia uma distribuição de disciplinas e o andamento normal do semestre letivo, né? Então foi uma situação que prejudicou muito aqui o semestre acadêmico na universidade. Do quadro de professores da Universidade Estadual do Maranhão, contando com todos os campi espalhados pelo estado, 1/3 são professores substitutos, ou seja, de um universo de aproximadamente 1.300 professores, cerca de 400 são contratados. Além de toda essa situação enfrentada pelos profissionais que estão sem trabalhar, os universitários também estão sendo prejudicados diante da ausência de professores nas salas de aula. Esse prejuízo foi concreto. A reitoria ela apresentou algumas medidas paliativas para tentar amenizar essa situação, como o remanejamento de alguns programas, de professores, a concessão de algumas bolsas através de contratos informais, contratos verbais com a FAPEAD. Só que isso acarretou em mais prejuízo ainda, porque esses professores que receberam o salário via FAPEAD tiveram uma redução de R$200 nos seus vencimentos. E é um contrato informal, meramente verbal. O Sindicato dos Professores da UEMA e o EMASU está adotando todas as medidas jurídicas cabíveis como forma de tentar garantir que os professores substitutos afetados possam ter o direito de que seus contratos de trabalho sejam revalidados. Nossa assessoria jurídica está trabalhando para garantir o pagamento do 13º, garantir o pagamento das férias dos professores
e garantir a renovação dos contratos dos professores substitutos, né? Além disso, a gente fez reuniões com a reitoria para garantir que os novos contratos de professores substitutos eles estabeleçam um limite, que é o limite legal de disciplinas que o professor pode lecionar por semestre. No caso, professores de 20 horas devem lecionar 2 disciplinas por semestre. Então, se tem professores que estão lecionando mais de 2 disciplinas, estão sentindo que a sua carga horária de trabalho está sendo abusiva, os professores podem procurar o sindicato, que a gente vai tomar as medidas jurídicas cabíveis para resolver essa situação. É importante estar mantendo esse diálogo também com a reitoria, né, da universidade e a categoria, no caso, dos professores. Geisel Marques, teve deputado maranhense visitando o local onde... a gente pediu nota, o Thiago está informando que a gente pediu nota, eles... da UEMA, né? Eles disseram que estão mantendo contato, de qualquer forma a gente pediu nota, obviamente, mas falaram que na reportagem estão mantendo contato, né? Os professores, a categoria no caso, com a reitoria da Universidade Estadual do Maranhão. Geisel, teve deputado maranhense visitando o local onde teria sido instalada, né, a refinaria aqui no estado do Maranhão, que seria em Bacabeira, é isso? Olha, o que desencadeou isso foi o seguinte, o Lula, no último debate que teve aí com um pool de emissoras, ele citou a decisão de ter feito, a decisão tomada de fazer refinarias, e citou entre elas a refinaria do Maranhão. A fala do Lula, evidentemente, que ela não foi dizendo assim, ó, a refinaria do Maranhão está pronta, mas, para quem não sabe, deu a entender, né? Ele disse assim, por isso nós decidimos fazer refinaria no Maranhão e tal. Então, para quem não está aqui, quem não viveu esse drama, lá de 2010, pode achar que existe alguma refinaria no Maranhão, né? Então, o que seria aí meio que uma distorção da verdade que o Lula teria feito no debate. E aí o deputado Wellington do Curso resolveu ocupar um espaço na tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão para relembrar aquilo que foi chamado de estelionato eleitoral, que à época foi utilizado como trampolim para eleger Rosiana Sarney, Edson Lobão, senador, João Alberto, a própria Dilma Rousseff. Tem até imagens deles fazendo o lançamento, a pedra fundamental, e na época tinha repórter que dizia a refinaria de Bacabeira, Prêmio 1, já é uma realidade. E, na verdade, o que ficou para trás foi um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais, né? Mas, na verdade, o que começou a ser feita? Fizeram a terraplanagem. Não só a terraplanagem, fizeram um aterro que foi necessário, a terraplanagem, e, na verdade, isso causou foi um grande prejuízo ambiental. Essa que é a verdade, um prejuízo ao meio ambiente lá. Sem falar do prejuízo para empresários que fizeram investimentos em terrenos, né, à espera de que fosse ter uma grande movimentação, né, hoteleira, Tá aí, vocês estão vendo enquanto eu falo aqui, o deputado Wellington do Curso se manifestando. Não vou deixar aparecer aí o áudio, porque ele acaba fazendo um pedido de voto e para a gente poder não incorrer aqui em nenhum ilícito eleitoral. Mas foi aí, ó, a fala do Lula, dizendo fazer refinaria no Maranhão. Não tem refinaria no Maranhão. Restou foi prejuízo para as pessoas que investiram em curso de gás e petróleo, para empresários que investiram em terrenos e em negócios à espera do que seria o boom ali na cidade de Bacabeira. Então, assim, não custa nada relembrar, né? Então, se no primeiro bloco os bolsominions estavam todos loucos e batendo na gente, agora é a vez dos lulistas darem porrada na gente por trazer esse assunto aqui no segundo bloco. Tá aí, ó. O que seria a maior refinaria, onde ia gerar milhares de empregos, na verdade se transformou aí numa grande decepção para o povo do Maranhão, e esse assunto foi levantado pelo deputado Wellington do Curso. Agora bater sem motivo, né? Porque ele está sendo imparcial, né? Tá falando de um lado e de outro, né? Mas enfim. Mas é sempre assim. Eu tô cansado disso. João, quando eu trago algum assunto que desagrada os bolsominions, aí ele diz assim, isso é um esquerdista incubado, comunista, agora, vai votar quando fala de Lula, como é que Aí quando eu falo no Lula, aí começa o contrário, né? Isso é um fascista, vai votar no Bolsonaro. Vai entender. Tudo bem, eu não tô nem aí, eu continuo fazendo meu trabalho. Você lembra que eles enterraram lá o negócio? Vocês lembram que eles enterraram o negócio? Um baú. Um baú, vocês lembram? Eu lembro. Eu tava lá no dia do lançamento. Outro dia se lançou. Eu fiz a cobertura. Foi a pedra. Eu fiz a cobertura no dia. Lembra como se fosse hoje. Cavar. Era muita gente, viu? Muita gente, muito concorrido. Mas onde será que foi enterrado esse baú meu? Era isso eu não lembro. É muito detalhe também para lembrar, isso eu não lembro. Mas podia ter um GPS, né, que a gente conseguisse ir lá. Mas eu lembro que tinha esse baú mesmo. Foi enterrado um monte de coisa dentro lá. Eu lembro que a comitiva subiu no trator, tirou foto. Sim. Tem isso eu lembro, você lembra perfeitamente. Agora, eu lembro que tinha um baú também. Se eu não me engano, até o Sarney, ex-presidente Sarney, foi também no... Na época, o ministro de Minas e Energia era o Edson Lobão.
Isso. Isso. A Dilma era chefe da Casa Civil. Exato. Lula era presidente. Era o começo do ano de 2010. E eles usaram exaustivamente na campanha de 2010 essa tal dessa refinaria justamente na propaganda eleitoral da Dilma, do Edson Lobão, do João Alberto. Da Rosiana. Da Rosiana. E eles foram eleitos. É por isso que se chama que foi um estelionato eleitoral. E veja bem, quando eu coloquei essa notícia, essa informação no meu blog, aí veio um monte de gente. Mas tem que explicar, porque isso foi um desacordo com os chineses. Amigo, não muda. Você pode escrever um livro, fazer um filme, não muda o fato de que foi prometido uma refinaria e a refinaria não existe. Ponto final. O que a gente tem Pode dar a explicação que quiser. Não existe refinaria. Acabou. O que a gente tem que analisar na política, isso aí, inclusive, tem que ser contestado mesmo, não só por nós jornalistas, mas pela própria população, é que se um político promete algo, ele tem que cumprir, então não promete, né? Olha a foto aí, essa foto que eu comentei, né? A foto que eu comentei. O que o Thiago sempre muito alerta, né? Obrigado aí, Thiago. Valeu, Thiago. O que tem que se contestar, reivindicar, e não só jornalista, a própria população, é que se o político fala alguma coisa, promete alguma coisa, tem que cumprir. É o direito da população. Não é o direito nós como jornalistas, não. É porque a gente tem esse espaço, mas é o direito do cidadão cobrar. Se o político... Por isso que eu falo para analisar as propostas do Bolsonaro e do Lula agora, porque um dos dois será eleito, para você cobrar também, é o direito da população. E os países europeus, os países mais desenvolvidos, eles todos cobram. Por isso que talvez seja o país mais desenvolvido também, é por cobrar seus direitos, e mesmo as ruas, claro, sem baderna, sem violência, mas com todo respeito, cobrar mesmo, porque o político, não só presidente, qualquer político, ele é eleito para trabalhar pela população, pelo município, pelo estado e pelo país. Então é direito nós todos cobrar. Pode arrumar a desculpa que quiser. Olha o baú, que o John falou também. O baú, tá aí John, o baú. Olha o baú, John. Então, assim, pode falar o que quiser, mas eu quero saber o seguinte, as desculpas que vão dar. Porque houve um desacordo com os chineses, porque mudou a economia. Eu quero saber se isso vai mudar a vida do empresário que ficou quebrado. Vai trazer de volta o dinheiro que o cara investiu lá? Vai? Não vai. Vai trazer de volta a vida das pessoas, o tempo que as pessoas investiram. 1 ano, 2 anos estudando petróleo e gás, gastando dinheiro, pagando... Vai mudar? Não vai. Então, amigo, é o seguinte, história está aí, os fatos são esses. Pode arrumar, repito, escreve um livro dando as desculpas por que a refinaria não foi feita. Escreve um documentário. Não vai mudar o fato. Não existe refinaria. O que sobrou foi um rastro de destruição do meio ambiente no local, gasto de dinheiro público, prejuízo para empresários e para as pessoas que estavam na expectativa de ter emprego e de ter renda a partir de um boom que foi prometido para aquela região e que se espalharia pelo Maranhão. Não existe. Isso é um fato imutável. Diogo Trem, 2h14, partidos e candidatos contestam ainda, a gente tem falado sobre isso, essa questão de contestação após aí a eleição, contestam chapas estaduais do União Brasil e PSC aqui no Maranhão? Nesse caso já é diferente do que a gente falou na semana passada, em relação àquele recálculo, né, de vagas da sobra. É outra história agora. O que é igual à contestação, né? Exatamente. Esses partidos, no caso aqui, o PSDB, PSB e PSD, estão questionando aqui a questão do cumprimento da cota, né, feminina de 30% nas chapas de deputados. Ou seja, a lei, né, exige aí que cada chapa, os partidos lancem a cota de candidatas, cota feminina de 30%. Né? E aqui, esses partidos aqui, o PSDB, PSB e o PSD, entraram com ações na Justiça pedindo a cassação das chapas de 3 partidos na disputa por vagas na Assembleia. Não é? E aqui a gente fala aqui do União Brasil, PROS e PSC, que segundo esses partidos, não tinham 30% de mulheres entre seus candidatos. Eles alegam que as siglas tiveram, né, candidaturas femininas indeferidas de mulheres indeferidas antes do pleito, ou não fizeram as substituições dos candidatos, ou não reduziram o número de homens na chapa proporcional para manter o percentual. Né? União Brasil reelegeu o deputado Neto Evangelista, o PSC, Wellington e Fernando, né, Brade. Os processos foram distribuídos ao gabinete do corregedor eleitoral, desembargador José Luiz Almeida. Não é? Então, aqui é aquela discussão que até ensejou já a cassação de candidatura de vereadores aqui no Maranhão. A gente lembra de Caxias, não é? Caxias, vereadores foram cassados porque os partidos não cumpriram essa cota feminina de 30% de candidaturas femininas. E, inclusive, o presidente da Câmara derrubou toda a chapa. Inclusive, o presidente da Câmara lá de Caxias teve mandato aí, né, cassado, e assumiram os suplentes. É claro que eles recorreram, né, recorreram aí, mas a gente tem visto, não só lá em Miranda do Norte também, em outras cidades, em que houve essas candidaturas derrubadas, essas chapas derrubadas por conta disso.
É claro que alguns partidos vão alegar que não tinham como saber, né, que algumas candidatas tinham alguns problemas e tiveram essas candidaturas indeferidas já próximo do pleito, quando tiveram tempo aí hábil para substituí-las, né? Mas, de certa forma, vai dar um certo trabalho, não é? Porque isso tem sido levado muito a pé, né, com muito critério e rigidez pela Justiça Eleitoral. A gente até fazia esse alerta aqui, que quando falava das candidaturas de vereadores cassados no interior, por conta disso, que poderia também servir aí de exemplo às eleições deste ano. E esses partidos aí, portanto, já entraram e tentam derrubar, né? A gente até falava já do caso do Inácio na semana passada, o Inácio já tinha até entrado com uma ação também, e agora outros partidos também acompanham, né, essas mesmas ações no sentido de que possam garantir essas vagas em detrimento de falhas cometidas por esses partidos que nós citamos, esses 3 partidos aqui, no caso, o PSC, o PROS, né, e União Brasil. Obrigado, John. Não costuma dar em nada, né? Mas Olha, a gente segue acompanhando as informações aí. Estou vendo aqui diversas manifestações de apoio à senadora Elisiane Gama na rede social, viu? Sim, sim. Flávio Dino, Marina Silva, Benedita da Silva, Joênia Wapchana, Márcio Gerri, Bira do Pindaré, Maria do Rosário. Se for possível, a gente volta também a debater esse assunto amanhã. Claro, é um assunto muito amplo e a gente volta com essas manifestações. O pessoal também debatendo muito aqui com a gente pelo WhatsApp, mas amanhã a gente traz essas informações, tenta voltar o debate com esse assunto. Obrigado, Ciro, John Coutrin, Geisel Marques, a todos. Obrigado pela audiência. Até amanhã.